E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Então a gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre a chamada Revolução Científica, né? As transformações que ocorrem, que possibilitaram o surgimento da ciência moderna, principalmente ali durante e após o Renascimento, né? Os séculos XV e XVI. É, e a gente vem falando sobre Leonardo da Vinci, né? Na aula passada a gente falou um pouco sobre a biografia de vida dele, né? Como ele viveu, quando ele nasceu, mais ou menos como é que ele se desenvolveu enquanto artista e pensador, intelectual e tal. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre as contribuições do Leonardo da Vinci para a ciência, né? Então, o Leonardo da Vinci é um dos que contribuiu de grande forma para a ciência moderna. Então é muito importante fazer a leitura do livro, da seção lá do Leonardo da Vinci. Faça as anotações que forem precisas, tá? Mandem para mim as dúvidas que tiverem lá pelo Google Class, que eu vou responder o quanto antes, né? Para a gente poder seguir bem, tá bom? Então vamos lá para a gente começar a nossa discussão. Então olha só, então, as contribuições do Leonardo da Vinci são várias, né? Primeiramente, né? O Leonardo da Vinci, pessoal, né? Como a gente já falou anteriormente, e aí aqui eu friso, quem não assistiu à primeira aula sobre Leonardo da Vinci, vai lá assistir, porque a gente vai fazer esse diálogo, né? Essa aula e a anterior, né? Para a gente poder entender o Leonardo de uma forma mais profunda, né? Então, assim, o Leonardo da Vinci, sem dúvida, foi um dos mais versáteis renascentistas. Versáteis por quê? Porque o Leonardo da Vinci atuou, né, em diversas áreas diferentes. Pintura, arquitetura, estudou anatomia, botânica, engenharia, ótica, né? Então tudo isso ele pensou e de alguma forma esse estudo como um todo esteve presente na sua arte. Então aqui é uma coisa que é muito importante fazer em relação ao Leonardo da Vinci, é retomar a ideia de que o Leonardo da Vinci ele vai associar, né, a arte e a ciência de forma complementar e não antagônica. Até porque pro Leonardo da Vinci, né, o bom artista também tem que ser um bom cientista, porque a boa obra de arte, na concepção renascentista, parte de uma investigação minuciosa da natureza, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que o Leonardo da Vinci ele estudou anatomia, ele não estudou anatomia simplesmente por estudar anatomia, mas para entender a composição do corpo e a forma como ele funciona, para que isso pudesse ser representado de forma precisa nas suas obras de arte, né? Claro que com certeza o Da Vinci tinha vamos dizer assim, uma forma de conhecimento bastante grande, né, de investigar, de tentar entender. E os cadernos dele são, enfim, preenchidos de questões, de anotações, de observações que ele fez ao longo da vida, e que foram, né, fundamentais para o desenvolvimento da sua arte e, consequentemente, também uma importante contribuição para o desenvolvimento da ciência moderna. Então, entender o funcionamento do corpo e tal era um pré-requisito na concepção do Da Vinci para ser um bom artista, né? Mas claro que ele não para por aí, né? Então, quando ele estudava óptica, né, que é fundamental para, por exemplo, a questão da luz, né, como o Da Vinci trabalhava a luz nas suas obras, o claro e o escuro, as sombras, né, a forma como a luz incide sobre o quadro, tudo isso colaborou para o desenvolvimento da sua técnica artística, mas também foi de grande importância para o surgimento da ciência, né? Então, olha só, aqui, né, eu tirei esse trecho de um jornalzinho da USP, né, falando o, sobre o Leonardo da Vinci, né? Só você botar aí Leonardo da Vinci USP que vai aparecer. Então, veja só, pesquisas recentes enfatizam que seus cadernos, né, os cadernos de anotação e anotações não levam a um sistema fechado, mas documentam uma investigação experimental, sempre nova e insatisfeita. Isso é uma coisa muito característica do Da Vinci. O Da Vinci sempre esteve pensando e repensando, nunca satisfeito com o que era, com o que ele sabia, né? Então, Da Vinci ele é uma contribuição fundamental para a ciência, é, essa noção de uma investigação experimental, né? Porque não é apenas
uma investigação especulativa em que se especula, que se imagina como a coisa acontece, como ela ocorre. É uma investigação experimental, né? Inclusive ele teve até alguns problemas aí, porque com a ideia de dissecação, né? Fazer dissecação dos corpos e tal, na época era visto de forma bem negativa pela igreja, né? E então abrir corpo, né? Para ver os músculos, para ver os ossos, era uma forma que o Da Vinci tinha de estudar a anatomia humana dos animais e tal. Então, isso nem sempre foi muito bem visto, mas era uma nova forma de investigação, né? A chamada a investigação experimental, aquela que você vai lá e observa na própria experiência, no próprio objeto de estudo. Né? Quer dizer, então o Leonardo ele expressa uma vontade, uma vocação universal ao desenvolver temas e processos criativos envolvendo pintura, arquitetura, artefatos para produções teatrais, interpretações musicais, cartografia, tecnologias voltadas às mais diversas atividades do ser humano. Então, é isso que é o mais versátil do Da Vinci, né? Ele não se limitou a apenas uma área ou a um determinado conhecimento, mas conseguiu abranger uma série de possibilidades que foram, né, fundamentais para o seu desenvolvimento enquanto artista e também como cientista, né? Outra contribuição importante é que duas características que hoje nós entendemos da ciência moderna já eram observadas no comportamento da Vinci lá no século XVI, né? Então, o Da Vinci ele já antecipou características que são bases da nossa ciência moderna. Então, você imaginar que Da Vinci, que viveu há 500 anos atrás, já antecipava uma série de características que fazem parte do nosso modo de vida e da forma como a ciência hoje ela se baseia, né? Que é o conhecimento da natureza, né? Deve se basear na experiência sensível. Isso é uma premissa fundamental, né? Porque, por exemplo, essa aqui é uma lógica que vai contrastar, por exemplo, com a noção metafísica, né? Da especulação. Então, como a natureza as explicações a partir de noções abstratas e não de observações empíricas. Essa concepção é uma concepção que já existia na filosofia desde a antiguidade. Então, por exemplo, os pré-socráticos já tentavam explicar o funcionamento da natureza partindo de uma explicação muitas vezes metafísica, né? Já que eles não demonstravam de forma experimental, né, sensível, aquilo que eles acreditavam, né? Já o Da Vinci vai trazer essa nova noção de que para conhecer a natureza era preciso fundamentar-se na experiência sensível, ou seja, nos sentidos, né? Na observação, no contato com o mundo e não apenas na especulação filosófica, na especulação idealizada, e sim no nosso contato, na observação própria, material, sensível, né? Nossos sentidos eles nos ajudariam a compreender, perceber e entender a natureza, né? E esse conhecimento só poderia ser possível a partir disso, um conhecimento fundamental. E aí a outra situação, né, fundamental, que é base também da nossa ciência ainda hoje, é que os fenômenos observados devem ser traduzidos pelas relações numéricas. Então, na concepção dele, a matemática, né, deveria ser uma ferramenta fundamental para a explicação, né, do mundo, né? Ou seja, aquilo que a experiência sensível capta deve ser traduzido pelas relações numéricas, né? De forma a ser compreensível de forma universal, bem como também fundamentar aquele conhecimento de uma forma racional, né? Já que as relações numéricas elas vão dar um sentido lógico, né? Para o mundo que nós conhecemos. Então, quer dizer, como diria, né, a natureza ela é caótica, né? Ela não tem ordem, ela é desordenada, ela é caótica, ela não possui nada muito arrumadinho, né? Na verdade, somos nós que ao observarmos a natureza, nós construímos relações e vamos dando sentido a ela. Então, isso é algo que o Da Vinci já antecipava, né?
Então, se você pensa, por exemplo, sei lá, quando Newton, a gente vai falar sobre Newton mais à frente, quando Newton elaborou lá o esquema da gravidade, definiu, por exemplo, a aceleração da gravidade numa relação numérica, ele está tentando ali, né, explicar aquela natureza a partir da matemática. Né? Então está explicando uma relação, uma situação que ocorre, que é visível, que é sensível, mas que é traduzida em números. Né? Então vou dizer, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que você está dizendo, você está traduzindo uma situação que existe na natureza para uma relação matemática. Né? Isso a gente faz ainda hoje, a gente vai já ver os exemplos. Na concepção do Da Vinci, esse método, a observação empírica e a tradução, vamos dizer assim, né, desses fenômenos nas relações matemáticas, sem dúvida iria eliminar as explicações místicas, então a ideia de poderes sobrenaturais, né, de acontecimentos sobrenaturais, elas seriam totalmente eliminadas. Essa ideia de explicação espiritual, né, então a ideia de que o controle da natureza por parte dos espíritos, por Deus ou outras entidades também seria eliminada. E a metafísica, né, que é justamente aquilo que está além do físico, né, aquelas especulações idealistas, por exemplo, sei lá, do Platão, né, então as coisas que a gente vê são apenas as cópias imperfeitas do mundo ideal, desse mundo ideal que ninguém sabe o que é de fato. Então, essas explicações da concepção do Da Vinci, elas não dariam conta da realidade. E para se livrar delas, somente a observação empírica e a tradução dos fenômenos em relações matemáticas poderia livrar, né, desse tipo de interpretação e explicação do mundo. Né? E é interessante, porque o Da Vinci diria, né, Deus fez a natureza, mas fez com uma determinada ordem. Né? Ela teria uma determinada ordem, e essa ordem só poderia ser captada pela experiência sensível e pela matemática. Então essa é uma perspectiva fundamental, né, que a origem, né, de certa forma, a própria ciência moderna como nós conhecemos. A ciência moderna, ela nada mais é do que uma tentativa de compreender o funcionamento da natureza e explicar ela de uma forma, vamos dizer assim, universal, de certa forma, né? Pela linguagem matemática. Você pensa, por exemplo, as ditas ciências exatas, né, teoricamente, né, elas vão fundamentar-se principalmente na linguagem matemática, né, com o objetivo de explicar a natureza de uma forma mais precisa e de uma forma universal. Né? Então a física, a química, sei lá, a matemática buscam explicar a natureza de uma forma matemática, né, de uma forma numérica, com o objetivo de ser preciso e universal. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de como o Da Vinci ele pensou isso e como a gente pode ver isso na nossa sociedade. Então aqui, por exemplo, o termômetro. O termômetro ele é nada mais nada menos do que a conversão de um fenômeno natural numa linguagem matemática. Afinal de contas, a temperatura, né? Então, quer dizer, aqui a gente traduz um fenômeno que é complexo, né? Que é temperatura e tudo mais. Existe uma série de questões que envolvem a situação da temperatura, mas nós traduzimos numa linguagem matemática que é o termômetro, né, as escalas de temperatura. Aí, no caso, o Celsius, o Fahrenheit, o Kelvin, né, são formas de matematicamente expressar esse fenômeno. Né? Então, quer dizer, isso é usado até hoje. Né? Ainda hoje, se você abre o seu celular, você vai ter lá um termômetrozinho dizendo aí mais ou menos a temperatura do dia. Né? Na sua casa tem ali o termômetro. Pode ser o termômetro antigo, né, que é aquele que é o caninho de vidro, ou pode ser os termômetros mais atuais, que é aqueles digitais, né, mas você tem, né, então quer dizer, o que é isso? Uma forma de traduzir matematicamente uma experiência sensível, né, sem dúvida. Medir, né, a medição, né, ela fundamentalmente é uma experiência sensível também, que é traduzida em números, né, quando você vai medir a distância, você está traduzindo um fenômeno natural, e a natureza de maneira geral, numa relação numérica, que é, no caso aí, as medidas, e aí existem várias, né? O metro é uma delas. Então, quer dizer, novamente,
essa relação matemática presente nos nossos dias. Se você está lá, você está no seu carro, ou sei lá, vocês estão aí no carro dos pais ou das mães de vocês, você tem lá ali um velocímetro, né, que define a velocidade em que o carro ou a moto ele está se locomovendo. Então, novamente, você está traduzindo um fenômeno físico numa relação matemática. Então, quer dizer, isso, pessoal, é base da nossa ciência moderna ainda hoje, né? Mas o Da Vinci já pensava isso há aproximadamente 500 anos atrás. Então, quer dizer, são contribuições fundamentais para o desenvolvimento dessa ciência, tá certo? Então, pessoal, é isso, né? De maneira geral, o Da Vinci contribuiu de diversas formas, né? Como eu falei, em várias áreas, na filosofia, na ciência, na arte, enfim, estudou diversos aspectos, engenharia, botânica, e cada ele tem os cadernos dele tem mais de 7.000 páginas aí de trabalhos aí acabados, semi-acabados e inacabados, e nos trazem, né, muito daquilo que o Da Vinci pensou, produziu e contribuiu para o desenvolvimento que hoje nós entendemos como ciência. Bom, então, muito obrigado por assistir. Não deixem de enviar as dúvidas de vocês lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível. E até a próxima.